excelentíssimo senhor Marcelino Guedes, presidente da Comissão de Legislação e Justiça desta Casa. Em seu nome, cumprimento os demais vereadores aqui presentes, vereadora Dulce e demais vereadores, imprensa aqui presente, senhoras e senhores também aqui presentes, toda a equipe da Secretaria de Obras e também a todos os funcionários desta casa. Me chamo Marinésia Macatsuro, estou desde janeiro de 2025 ocupando o cargo de Secretária de Obras e Zeladoria Urbana. Salto. Secretária de Obras e Zeladoria Urbana. É uma honra estar aqui nessa casa hoje pela segunda vez, apresentando a prestação de contas do último quadrimestre, em determinação ao cumprimento de uma lei orgânica do município. Muito mais de cumprimento de uma lei, é a nossa gestão do nosso governo, zelando pela ética, pelo compromisso, de sempre estar aqui presente, apresentando como foi feita a aplicação dos recursos públicos neste quadrimestre. E eu, Marinésia, assumo o compromisso perante a população itabirana de sempre zelar pela transparência, principalmente pela boa aplicação dos recursos públicos, que são recursos do povo. Nós vamos agora fazer uma apresentação que a minha equipe da Secretaria de Obras, que é muito zelo e cuidado, preparou para que nós pudéssemos estar aqui neste momento apresentando a todos os senhores. Aquilo que eu falei, está gravado. Aqui tem o cronograma da Secretaria de Obras, eu acho que não vale muito a pena estar descrevendo sobre todos eles. Hoje a Secretaria conta com 67 colaboradores efetivos, 36 cargos comissionados e 15 funcionários terceirizados, dentre eles, na maioria, engenheiros. A Secretaria de Obras, ela faz planejamento e execução de obras públicas, ela trabalha com planejamento de obras de engenharia, obras viárias, civis, edificações e a coordenação de todas as obras estruturantes e a manutenção das nossas vias urbanas e rurais. Também temos a manutenção e zeladoria urbana. Parte da zeladoria hoje ainda se encontra em trâmite, de passar de fato para a Secretaria de Obras, que a partir do ano de 2026 estarão todos os serviços sendo acompanhados por esta Secretaria. Temos a gestão dos serviços urbanos, limpeza urbana, gerenciamento de resíduos, que também está em fase de transição para a Secretaria de Obras. A Secretaria de Obras, ela em parceria com os demais órgãos do município, nós fazemos a fiscalização de todos os contratos relacionados à execução de obras e manutenções. Também fazemos uma integração entre todas as secretarias, entes federados, apoio na captação de recursos. Quando os senhores dessa Câmara aqui desejam captar um recurso de nível estadual ou federal, a Secretaria de Obras aí sempre vai estar à disposição na elaboração dos projetos e na preparação dos seus orçamentos. Ou seja, uma fase que antecede a captação deste recurso. Nós hoje temos 57 contratos ativos, totalizando aí quase R$500 milhão, ou seja, 414.179.181,38. Esses recursos são recursos distribuídos entre Secretaria de Esporte e Lazer, com 11 contratos, Infraestrutura Urbana, 9 contratos, que é da pasta da Secretaria de Obras, Infraestrutura Rural, com 8 contratos, Secretaria de Educação, com 4 contratos, Saneamento, aí nós temos 4 contratos, Desenvolvimento Econômico, mais 4 contratos, Saúde, 3, Social, 3, Trânsito, 3, Eletrificação, 3 grandes contratos, que aí se distribuem em inúmeras obras, Consultoria, 2 contratos de consultoria, contratos de manutenção e de praças de um modo geral. O avanço financeiro desses contratos estão de que forma? Dentro desses 57 contratos, com um valor de 414 milhões, 5 contratos estão entre 1 a 20% desses recursos. 9, mais ou menos entre 21% e 40%, com valores um pouco mais agressivos. 16 contratos
entre 41% e 60% do montante desse valor, 12 contratos entre 60 e 80 e 13 contratos entre 81 e 100% desse total de 414 milhões. Os contratos de outras secretarias somam 32 contratos e da Secretaria de Obras 25 contratos. Com orçamento administrado apenas pela Secretaria de Obras, somos 198 milhões. E de outras secretarias, 215 milhões, 721, 710 e 34. Ou seja, a responsabilidade da Secretaria de Obras com a gestão dos recursos das demais secretarias, ela é enorme e tem se mostrado, além de eficiente, muito importante aí, com zelo do recurso público. Nós temos 18 grandes fornecedores, que são HR Domínio, que é o maior contrato da Secretaria de Obras, que é um dos prédios lá da Unifei, da Universidade Federal. Temos a Pavontec, que é a obra da Ipoema Carmo, que está já em fase final. Conata também, uma obra lá da Unifei. Tem a EGForte, que é um contrato, né, de manutenção de todas as vias públicas deste município. Guia, também com a obra de edificação. Vários contratos da Ultra, Santa Fé, entre manutenção e obra de investimento. Cássia Abreu, Remo de eletrificação. Vitória, Consultora Vinhares, Hidrotec, Cérvulo, Duro na Queda, Vale do Ouro, Planner, Itaúrbe, Moura Bento, Geoconsult, Nicomáquinas e outros contratos menores, principalmente voltados para a área de trânsito. De estrutura urbana, a nossa responsabilidade vai do serviço de manutenção urbana, operação tapa-buraco, sinalização horizontal, urbanização do COAP, construção da ET Pedreira, ET Laboriô, diversos contratos de edificação e a manutenção do pátio de iluminação pública. As manutenções, elas são rotineiras, né, troca de grelha, limpeza de boca de lobo, manutenção em pistas, em calçamentos em bloquete, manutenção das redes pluviais e trocas de quadros de um modo geral. Então, essa é uma manutenção rotineira, principalmente agora nesse período de chuva, ela se faz, inclusive, muito mais necessária. A gente vai fazer no decorrer do ano e ela é intensificada agora, próximo ao período chuvoso. A manutenção urbana, ela está em 54 localidades, que foram as localidades que mais receberam manutenção. O centro aí é o campeão, né, principalmente pela sua densidade, o número de ruas. Aí tem Água Fresca, Maria, Pedreira, Machado, Major Laje, Bela Vista, Praia, ou seja, quase todos os bairros da nossa cidade receberam obras de manutenção no decorrer desse quadrimestre. Aí são algumas fotos ilustrando a Operação Tapa-Buraco, ressaltando aí que no início do ano nós ficamos janeiro, fevereiro até março, que é um período chuvoso, né, sem fazer a Operação Tapa-Buraco, esperando passar esse momento. Nós sabemos que Itabira, na última gestão, houve um investimento muito alto na melhoria da manutenção das vias públicas, com muitos quilômetros de vias recapeadas. Esse ano nós estamos mais na Operação Tapa-Buraco, em parceria aí com o SAI, que a gente sabe aí que, infelizmente, causa aí vários problemas nas vias públicas, mas em parceria a gente tem dado resposta aí ao cidadão. Aí, tapa-buraco foram em 239 ruas, totalizando 771 toneladas de material betuminoso. Ou seja, todos os bairros aí, pegando Gabiroba aí, que é um dos maiores bairros, foi o que mais recebeu a Operação Tapa-Buraco. O distrito industrial aí, o último, até mesmo porque lá o desgaste é um pouco menor pelo volume de tráfego em relação às demais vias do município. Temos aí uma obra de drenagem na rua DW82, está aí em execução. Nós temos a urbanização do COAP, é uma obra que já iniciou desde o início do ano. Infelizmente a gente ainda não conseguiu concluir,
mas todas as questões técnicas recentemente foram sanadas para que essa obra consiga alcançar aí uma evolução física mais eficiente. Obras de recapeamento e drenagem na Rua Sapucaia, Rua das Abóboras, que é um contrato da Santa Fé, é um contrato de investimento. Várias obras em andamento, construção da EST Pedreira. Nós temos a EST Pedreira e a EST Laboriou. É a segunda vez que eu estou aqui e apresentando ainda essas duas obras em andamento. E eu queria falar para os senhores que são duas obras de grande complexidade. A EST Pedreira é uma obra com recurso federal, ou seja, qualquer alteração, qualquer adequação precisa que se passe pela Caixa Econômica Federal. Isso às vezes inviabiliza para que nós possamos concluí-la no tempo que a gente entende que seria necessário. Mas a obra já encontra-se em fase final. A EST Laboriou também está na fase aí da parte elétrica, e retomada aí das obras. As empresas vêm nos falando da dificuldade que está hoje em Itabira com a mão de obra. Então essa tem sido a maior justificativa de todas as empresas para o não cumprimento do cronograma das nossas obras. Eletrificação, acho que é um contrato aí que todo cidadão itabirano tem visto aí o resultado da boa gestão dos recursos da iluminação. Foram mais de 30 quilômetros de extensão de rede ao longo desse mandato, várias localidades atendidas, 16 quilômetros de extensão de rede, com 81 projetos já aprovados na CEMIG. Estamos com 70 projetos em andamento e 11 projetos para iniciar. É de responsabilidade da CEMIG concluir a extensão de rede em todas as regiões. Infelizmente, a CEMIG não dá conta de atender. E o município de Itabira, zelando com recurso público, o que propiciou hoje, com esse saldo em conta, atender quase todas as regiões que, infelizmente, ainda não eram atendidas. Recentemente, nós inauguramos uma extensão de rede no bairro dos Pedros, e a gente vê no olhar do cidadão o quanto isso traz dignidade, traz segurança, e que ao longo dos anos, infelizmente, foram esquecidas aí por outras gestões. Outras obras em andamento, que são Rua dos Metalúrgicos, Praça do Engenho, que é com a construtora Remo, levando aí extensões de rede. Às vezes muitos perguntam, por que o meu projeto ainda não foi concluído? É um fluxo interno um pouco demorado. Às vezes a gente desenvolve um projeto, capta a demanda, desenvolve um projeto, a gente encaminha para a CEMIG, e o prazo mínimo que a CEMIG solicita para a primeira análise é de 30 dias. E às vezes tem determinadas devoluções, o que nos impede, às vezes, de atender o anseio daquela comunidade no tempo hábil. Aí obras da CELT, Colina da Praia, Coap. Temos aí obra de infraestrutura rural, pavimentação da estrada do Vista Alegre do Tambor, feito agora nesse quadrimestre, uma bela obra. Construção de ponte da Margem dos Coutos e Tiriri, construídas anteriormente, mas entregues recentemente. Manutenção e melhoria de estradas rurais, pavimentação de Poema Carmo, que está na fase final, calçamento do Boiê, pavimentação de diversos morros rurais, implantação de postos e adutoras em diversas localidades. Nas estradas rurais, nós destacamos aí 255 quilômetros recuperados, nos bairros principalmente Angico, Cabeceira do Tanque, no Gomes, que só demonstra aí o nosso cuidado com a nossa área rural. Nós já começamos aí as nossas chuvas e quem tem transitado aí pelas áreas rurais tem visto a qualidade que está as nossas estradas. Infelizmente, no período chuvoso, um ponto ou outro acaba sendo danificado, mas toda a equipe da Secretaria de Obras vai estar lá à disposição para poder atender a todo cidadão e aos senhores vereadores aí quando nos solicitar. Estrutura rural, nós temos aí a manutenção em pontes, que ela é uma manutenção rotineira, e temos aí obras no Mamão e no bairro Bexiga, que foi manutenção em pontes. E também mais de 1.000 quilômetros de estradas melhoradas nesse período.
Diversas obras em andamento, como essa que está em fase final, que eu acho que é a maior obra de infraestrutura viária da nossa gestão, que é a obra de Poema Carmo. Pavimentação em morros são vários morros. Vista Alegre, Tambor, Carolo, Macuco, Cabeceira do Tanque, Areias, Alto Carneirinho. Isso totalizando mais ou menos 5 quilômetros. Eu gostaria de ressaltar aqui que a parte de pavimentação asfáltica ela encontra-se totalmente concluída e a parte de drenagem ela encontra-se em execução. Isso para garantia de melhor funcionalidade da obra executada. Pavimentação em morros continuando, gordura, salgado, botiga, ou seja, mais 4 quilômetros aí, né, de pavimento em morros, e não para por aí. É um programa de governo que vai se estender ao longo de todo o nosso mandato. Também morros são vários, mais 3 quilômetros de pavimentação em morros. Esses em vermelho aí é onde a drenagem encontra-se na fase inicial de execução. Os demais Pedros 2, 3 e 4 já com quase 100% de toda a obra executada, tanto de pavimento quanto de drenagem. E eu gostaria de ressaltar, o prefeito me fez uma pergunta recentemente, por que nós estávamos, né, fazendo, além do pavimento, a drenagem desses morros. E que em outros momentos, outros morros asfaltados na cidade, não foi feita a drenagem. Porque a drenagem ela faz parte da qualidade e do bom desempenho da funcionalidade do pavimento. Temos também obra em Santa Catarina, em andamento, Capoeirão, e implantação dos poços e adutoras, que são Santa Catarina, Capoeirão, Baixada dos Rodrigues, Chapada de Poema, Laboriô, Pedro e Salgado. Como que está aí a execução desses poços? Todos os projetos já foram desenvolvidos, todo o levantamento topográfico já está executado e já com o cronograma previsto aí para conclusão até março de 2026. São várias as etapas para que a gente consiga concluir uma obra dessa. Desde um bom projeto, inclusive levar energia a cada um desses pontos que também já está em fase final de execução. Ou seja, é mais um grande projeto aí do nosso governo Marco Antônio. Obras da saúde, nós temos aí PSF do Candidópolis, obra já concluída. Casa de Apoio do Capoeirão, com data prevista de inauguração aí para o próximo dia 20. Nova sede da UBS Campestre, também já a obra concluída para ser entregue aos senhores. Nova sede da Farmácia Popular, uma bela obra, que inclusive vai abrigar não só a farmácia nossa, mas também o órgão estadual, ou seja, uma obra que já encontra-se concluída para poder ser entregue nos próximos dias. Construção da UBS Barreiro, uma obra aí que é lá na LG 129, a obra encontra-se em fase final. Estamos nesse momento com as obras viárias, né, de melhoria de acesso, tanto ao UBS quanto uma quadra que foi construída no local. UBS Jardim das Oliveiras, outra grande obra, também já encontra-se em fase de andamento bastante considerável. Nesta quinta-feira já foi concretada a laje, ou seja, a gente espera que a gente consiga aí cumprir de fato o nosso cronograma. Reforma do PSF Eldorado também, que encontra-se em andamento. Gente, é um pouco demorado, mas eu vou falar, são muitas obras. Reforma do Candidópolis, que eu acho que não vale também aqui colocar, mas já está concluída. Foi construído um muro, troca de revestimento, adaptação de banheiros, correções e renovações de pintura, troca de caixa d'água, instalações de calhas. Ou seja, todas essas obras que eram prédios antigos, quando o governo Marco Antônio assumiu, eram prédios sucateados, que não traziam nem segurança e nem uma qualidade digna para aqueles que ali, tanto para os usuários quanto para os funcionários. E hoje estamos aí entregando essa bela obra. Reforma do PA Capoeirão, uma obra muito esperada, vários serviços foram executados, ou seja, mais uma obra que a gente está demonstrando o cuidado, né, com a nossa área rural. O
PS Campestre, nós estamos trazendo a área, 303 metros quadrados de área totalmente reformada e ampliada. Espaço da farmácia popular também, um grande projeto, também já encontra-se concluído, pintura, ampliação de salas, ou seja, espaço adequado a ser utilizado. O BS Barreiro, meu xodó, essa obra ficou belíssima. É uma obra em parceria com o governo de Minas. E às vezes a gente vê ali uma obra no valor de 3 milhões de reais e o repasse do governo de Minas ele é muito inferior ao recurso aplicado. E às vezes a gente olha o valor final e a gente, às vezes a maioria, tanto os vereadores ou às vezes o cidadão não sabe o esforço que o governo tem que implementar para conseguir concluir uma obra dessa. E fora agora todo o mobiliário, né, ou seja, o recurso aplicado para que o cidadão possa usufruir desta obra com segurança. Jardim das Oliveiras, também 639 metros quadrados, né, mais uma grande obra. Ou seja, a saúde de Itabira é uma nova era, né, da saúde de Itabira no que tange a infraestrutura. PSF Eldorado também, que já está aí imobiliado. Pode passar. Esporte e lazer, eu acho que foi um antes e um depois, né, desse governo. Inúmeras obras foram entregues e fora as ações, né, de esporte que esses equipamentos têm propiciado na vida, né, das crianças e idosos de um modo geral. Reforma da Praça São Francisco, abertura da quadra do bairro Maria, áreas de lazer do Barreiro, construção da quadra do Barreiro, essas já foram entregues e as demais encontram aí em fase final de execução, como a reforma e revitalização do Parque Bela Camp, quadra esportiva dos Gatos, quadra do Santa Marta, quadra do Pedreira, que é um pouco mais atrasada, mas nós temos um vereador parceiro aí, né, que é quase um fiscal junto conosco lá na execução. Muito obrigada, tá, pela parceria, vereador. Conclusão da Praça PAC. Essa Praça PAC é uma obra que é um recurso federal. Infelizmente, nós tivemos um problema muito grande de drenagem nesse local, que é o que nos impediu de concluí-la no tempo correto. Fizemos algumas negociações com o governo federal, essa obra retomou recentemente e a gente espera que, o quanto antes, ela esteja concluída. Reforma da Praça São Francisco, né, equipamentos aí de ginástica, dentre outras melhorias. Aí também foto ilustrativa da quadra Mário Maria, ou seja, cobertura, pintura de quadra. E eu aproveito aqui para pedir aí, né, a população aqui presente, também os novos vereadores, para nos ajudar aí nessa manutenção dessas quadras, evitar a depredação. Recentemente nós entregamos uma quadra e uma semana depois toda a parte de iluminação já tinha sido retirada. E a gente fica com a sensação de impotência, né? Quando a gente trabalha num projeto desse, a gente pensa lá na ponta, no usuário lá da ponta. Aí vai alguém lá e destrói. E às vezes não sabe o trabalho que é um planejamento e execução de obra dessa. Então a gente pede aí encarecidamente a todos esse apoio aí, nesse cuidado com os equipamentos públicos. Área de lazer Barreiro, né, também uma grande obra, uma área de convivência. Quadra do Barreiro, que encontra-se, né, já construída, pronta já para inauguração, faltando apenas as obras viárias de acesso, tendo em vista que ela está num local de grande fluxo de veículos. Reforma do Bela Camp, né, que encontra-se aí ainda em andamento, já na fase final de execução. Quadra dos Gatos, né, já estamos aí, né, com a cobertura, já com 80% da obra já executada. Ou seja, muitas obras aí para ser entregues entre novembro até fevereiro. Santa Marta,
Enxada, pode passar. Pedreira, pode passar. Conclusão da Praça Parque, nós já falamos. Social, construção do CRAS Pedreira, que é uma bela obra que também encontra-se na fase final de execução, e a gente espera aí que no máximo até final de janeiro a gente esteja aí inaugurando. Só foto ilustrativa, pode passar. Eu queria só voltar a falar aqui do CRAS Pedreira, que às vezes a gente consegue um recurso aí para construir a edificação, e o que o bairro ganha, o que o local ganha? Melhoria no ponto de ônibus, melhoria da acessibilidade, melhoria da iluminação, ou seja, várias outras obras compõem uma obra dessa de edificação. Reforma do espaço multiuso da Etelvina Velar e as nossas obras do Unifei, que estão aí também em grande avanço, né, na sua execução. Reforma da Feira Livre, pode passar. São os prédios da Unifei aí, são prédios que totalizam em quase 30 mil metros quadrados, ou seja, reforçando aí o compromisso da Secretaria de Obras com o zelo aí com o recurso público, que soma aí mais de 100 milhões de reais em obras, em parceria com a Vale. Agora vamos falar um pouco da Transita. A Transita ela é responsável pela engenharia de trânsito, campanhas educativas e faz também a gestão do subsídio e da gestão do transporte. Ao longo desse quadrimestre, a Transita realizou mais de 30 mil metros quadrados aí de pintura viária, ou seja, sempre preocupando aí com a segurança das nossas vias públicas, sinalização horizontal e pintura em vários locais. Reforço aí a Praça Crisio, que recentemente recebeu obras aí. Pode passar, por gentileza. Na engenharia de trânsito, nós temos aí sinalização vertical, placas, balizas, pintura de eixo viário, pinturas de setas, algumas delas manutenção e outras implantação em alguns locais. Aqui foram localidades atendidas, Amazonas, Água Fresca, Gabiroba, ou seja, diversas regiões do nosso município. A Transita também é responsável aí pelas campanhas educativas. Esse ano a equipe fez um belo trabalho, né, palestras, segurança no trânsito, nas escolas, campanha aí, não ao cerol, trânsito é uma coisa séria, encenações, ou seja, uma parceria tanto com a educação quanto com todo cidadão que participou ativamente aí das ações das campanhas educativas. Transporte público, né, em Itabira, em qualquer lugar do país, ele é sempre mais complexo, ou seja, ele vive em constante mudança e adaptação, né, aos novos tempos, desde a pandemia aí, que o sistema de transporte no país, ele vem de muitas incertezas, inclusive de muitos estudos, né, para que as adaptações sejam feitas para atender o mais importante aí, que é o usuário do sistema. Foi aprovada uma lei na Câmara com o subsídio para 2 anos, num valor estimado de 55 milhões. Destes foram repassados este ano 15 milhões e 309. Isso no subsídio urbano, no distrital, com perspectiva de gasto de 4 milhões e um total repassado aí de 1 milhão 136. Os nossos usuários do transporte pagantes totalizam 569 mil usuários de um modo geral, sendo aí quase 4 mil, quase 400 mil pagantes, a gratuidade em torno aí de 100 mil e os demais aí integração que hoje se faz no nosso sistema de transporte. Isso junho, julho, agosto, setembro. E a gente vê que mais ou menos o número de passageiros de usuários ele se mantém no decorrer dos meses. Aumenta um pouco agora em dezembro, né, tendo em vista aí as festividades de final de ano. Mas normalmente
gira em torno aí de 560 e poucos mil passageiros. O total arrecadado aí entre arrecadado e subsídio. Em junho, o arrecadado foi 2,2 milhões e o subsídio repassado pelo município 1,193 milhões. Em julho, o arrecadado aumenta um pouco e o repassado 1,309 milhões. Em agosto, 2,3 milhões, o repassado 1,1 milhão. Em setembro, 2,4 milhões arrecadados e o repasse do município entre torno de 1,1 milhão. E vale ressaltar que o subsídio do município não é só nesse transporte urbano, mas também em passagens lá dentro da educação, com o Vale Transporte, para o cidadão, também em todos os funcionários, né, da prefeitura também que recebem. Ou seja, o subsídio é muito maior do que esse valor apresentado pela nossa secretaria, mas são dados aí da Secretaria de Educação. Transporte distrital, de junho aí foram 10 mil passageiros, pagantes, 8 mil em julho, agosto e setembro. Entre o arrecadado e o subsídio, 66 mil aí o arrecadado e o subsídio é um pouco maior, porque o valor da passagem também ele é mais considerável, ou seja, 122 mil. Então a gente vê aí ao longo dos gráficos, se mantém mais ou menos no percentual, mas sempre o valor do subsídio ele supera ao valor arrecadado. Vocês não me perguntaram, mas eu gostaria de falar, não está pontuada aí as obras da Secretaria de Educação, são alguns contratos, são 3 ou 4 contratos, um deles as obras já encontram-se concluídas para serem entregues. Tem um contrato que é Antônio Camilo Alvim, Água Fresca e Efigênia Alves, 2 dessas escolas já encontram-se em pleno funcionamento, faltando alguns ajustes finais para sua conclusão. E a escola Antônio Camilo Alvim, a obra encontra-se paralisada por necessidade de ajustes de projeto, vem sendo acompanhado tanto pelo cidadão quanto pelo Ministério Público. Nós refizemos todos os projetos e é uma obra que será relicitada no início do ano e com a previsão de conclusão final de 2026. Temos aí a Manuel Tomás e a Maria Elias, que são obras também que encontram-se paralisadas, onde a Secretaria de Educação está fazendo a revisão da sua plena utilização. Deixando claro que a Secretaria de Obras sempre vai estar aqui à disposição para apoiar as secretarias parceiras naquilo que for necessário para seu pleno funcionamento das suas atividades. Acabou? Então, gostaria de agradecer a todos os senhores e senhoras, me coloco à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários, complementar a minha apresentação. Muito obrigada a todos, uma ótima tarde. Algum vereador gostaria de fazer alguma pergunta? Acho que todas, né? Começar aqui pelo Yuyu, na sequência do CID, Jordana Madeira. Boa tarde novamente, Marinésia. A gente, diante da sua apresentação, tanto de serviços, né, que a Secretaria de Obras hoje desempenha à frente aqui da nossa cidade. Sobre o CRAS, né, da Pedreira, eu até achei que a gente ia entregar esse presente para a comunidade agora no Natal, sabe? Porque, como você bem diz, são obras que eu tenho acompanhado severamente, porque, infelizmente, acontecem muitos atrasos, as empresas que ganham a licitação fazem muita pirraça com a prefeitura, a gente tem ciência disso, e é papel nosso fazer essa fiscalização, porque é recurso público, né? Recurso do povo, é função nossa fazer esse acompanhamento. Eu sei que eu acompanhei lá, que depois da nossa visita que nós tivemos lá na obra do CRAS, estava faltando a parte externa, que é o calçamento, e a fossa, a instalação da fossa. Eu estou vendo a movimentação lá, que o pessoal da empresa está fazendo, né, a implantação do piso externo, e eu gostaria de saber dessa fossa.
tá? Se já foi empenhada pela secretaria, aproveitar que Nélia está aí, é uma secretaria também que é envolvida nesse processo, se já foi comprada, se foi comprada, qual que é a previsão, né, de chegar, porque a gente precisa de saber do cronograma certinho dessa obra. E sobre a obra da quadra, eu gostaria que também, né, eu tenho cobrado da atualização do cronograma de execução da obra que eu tinha e agora fez uma atualização e eu não recebi ainda, tá? Não é por falta de cobrança. E gostaria de deixar também a minha contribuição, que eu até conversei, eu pedi uma reunião e não consegui agendar ainda, sobre a instalação das tesouras. Né? A empresa que estava fazendo a instalação das tesouras estava indo todo final de semana com a justificativa que não tinha mais funcionários por questões de segurança, porque é uma obra muito grande, né? Eu até concordo. Então, quando vai só no final de semana, igual estava indo só no sábado, e às vezes também faltava nos sábados, que eu vou lá todo sábado conferir se estão lá ou não, então fica atrasada a obra. E agora, com o período chuvoso, o que ficou combinado é de se fazer a cobertura para eles poderem continuar trabalhando lá por baixo, para o período chuvoso não atrapalhar, né, o andamento mais da obra. Então agora, como já finalizou, né, a instalação das tesouras, então qual que é a proposta? Já que eles falam que vai só no final de semana, para poder dar mais segurança para os outros trabalhadores que estão lá fazendo aquela parte da alvenaria, dos banheiros, que já está quase pronta, então agora eles podem fazer ao contrário. Tira a equipe que está trabalhando lá durante a semana, para que eles possam ganhar tempo e trabalhar a semana inteira fazendo a instalação da cobertura do telhado, para seguir aquele cronograma, né, para não atrasar mais, porque é uma obra muito esperada pela comunidade. Então essa é a contribuição que eu tinha para fazer aqui. Muito obrigado. Boa pergunta. Vamos primeiro pelo CRAS. O senhor, né, esteve comigo algumas vezes, inclusive na obra. A decisão em relação ao esgotamento sanitário previsto era infelizmente na reta final a gente viu que não era o mais adequado, e como responsáveis somos, né, para a funcionalidade, né, de qualquer equipamento público, a decisão foi tomada, né, nós removemos, né, aquele equipamento, já solicitamos a aquisição do outro, e enquanto isso, o senhor viu que nós já estamos com a fase de construção lá do pavimento externo em bloquete e também da parte de asfalto, que está sendo feito pela Secretaria de Obras através dos nossos outros contratos. Quando eu coloquei para o senhor janeiro ou fevereiro, porque tem uma fase posterior à nossa de entrega de obra. Então, nós ainda estamos aí em novembro, se o período chuvoso aí nos permitir, eu vejo uma obra de pouco vulto, de execução, com possibilidade sim de entrega ainda este ano. Mas aí ainda tem todas as questões que são de mobiliário, de funcionários, enfim, toda uma preparação para que a gente entregue essa obra aí com louvor. E o senhor ressaltou muito bem, as empresas, infelizmente, elas subcontratam alguns serviços. O caso desta obra é um exemplo. Uma das empresas subcontratada abandonou a obra, a empresa tem que fazer novos contratos, e isso demandou tempo. E a falta de mão de obra de um modo geral, principalmente em Itabeira. Agora com a obra aí do Rio Tanques, que nós já estávamos com a falta de mão de obra, e ela meio que aumentou o seu potencial nos últimos dias. Mas eu só peço que você fique do meu lado, né, continue me ajudando a fiscalizar. Com a empresa eu faço reunião semanalmente. O gabinete do nosso prefeito tem acompanhado também, isso não vou falar diariamente porque é impossível, mas mensalmente. Tivemos reunião semana passada, já está agendada a reunião com a empresa, inclusive para cobrança, né, do cumprimento destes cronogramas. Eu também estou na expectativa de concluir ainda esse ano, mas eu não vou falar isso com o senhor, porque eu corro risco aqui perante essa plateia aqui não honrar. A quadra do Pedreira, né, foi um novo projeto, né, todos aí que participaram da elaboração do processo estão cientes que nós tivemos que começar quase da estaca zero, né, antes era só uma cobertura, construção de arquibancada, hoje nós estamos fazendo uma quadra e cobrindo. Infelizmente,
a empresa, o que ela trouxe para nós é que ela teve problema com a sua subcontratada. Ou seja, a parte da edificação em si, de alvenarias, ela faz com a mão de obra própria. Mas a parte da cobertura é uma subcontratada, a mão de obra não é a mesma, e vem trazendo aí inúmeros atrasos, tanto para esta obra quanto para a nossa obra também da feira, que é a mesma empresa. A outra já foi notificada diversas vezes, e a gente espera que ela conclua. Hoje é melhor sentar, negociar, do que qualquer outra tomada de decisão mais drástica, principalmente no momento atual do país, que fazer um processo de licitação, a gente corre o risco aí de cair na mão de qualquer outra empresa aventureira de qualquer lugar do país aí. Então é isso, é um pouco mais de paciência, acho que está na fase final, estamos no caminho certo e a empresa está sendo notificada, isso quase que semanalmente. Boa tarde, Marinésia, boa tarde a toda a equipe, funcionários públicos da Prefeitura. Parabéns aí pela apresentação. Tem algumas questões que eu gostaria de saber. Entre elas, lá no bairro Santa Ruth, nós temos um terreno que foi desapropriado próximo à escola Zé Gomes Vieira, com o objetivo de se fazer uma quadra. Tem previsão para isso? Dulce, boa tarde, obrigada, querida. Dulce, como eu disse lá no início, a Secretaria de Obra ela é parceira das demais secretarias, mas quem dá a diretriz e define prioridade é o secretário da pasta. Então, como se trata de uma obra de esporte e lazer, eu infelizmente não tenho aqui na mão da secretaria na mão a sua resposta, mas educação ou esporte e lazer. Mas eu me comprometo a olhar no decorrer da semana e te darei um retorno. Até para saber se já tem algum projeto em andamento, se alguém da minha equipe aí, de projeto tiver ciência, depois ele pode se manifestar. Encontra-se lá, você levantou a mão? Depende do secretário de Educação. Ela não está na Educação ou esporte? Educação vai da quadra para a escola. Ah, tá. Então não é esporte, então é uma quadra que está ligada à Secretaria de Educação. Então, é recurso e nós estamos lá à disposição. Definiu prioridade, desenvolver o projeto e licitar. Ok. Quando transita, quando tem um fechamento de uma rua, é orientada a empresa por exemplo, a rua passa ônibus. A empresa é orientada de que forma que vai trabalhar isso para não ter tanto problema com as pessoas no entorno? Dulce, existe todo um planejamento de fechamento de uma via pública, somente em respeito ao cidadão usuário da rua. Tem acontecido muito, estamos aqui com a equipe da Transita aqui presente, às vezes da demanda chegar muito em cima da hora. E às vezes de projetos, que são projetos que têm 1 ano de planejamento e tem chegado aí com menos de 1 semana para nosso cumprimento, ou menos do que isso. Tem que ser comunicada, eu vou deixar a palavra ao Estevam, caso em algum desses casos eles não tenham cumprido, eu peço desculpas em nome da Secretaria e vamos corrigir. Mas é lei e é norma, tem que ser comunicado, inclusive com antecedência. Mas é uma via de mão dupla, ou seja, chegar a demanda também para a gente com um pouco de antecedência, para que nós possamos ter um planejamento aí mais adequado e respeitoso. E com relação à troca de lâmpadas, como que é definido o planejamento das lâmpadas que queimam nas ruas? Dulce, o pátio de iluminação pública aqui de Itabira, ele somou aí mais de 16 mil lâmpadas. Nós tínhamos um contrato anterior, que a garantia dele se encerrou em janeiro deste ano, ao longo aí dos 5 anos. E com isso, o número de lâmpadas queimadas, ele triplicou o potencial de problema. Nós temos aí até 72 horas para troca. Infelizmente também a empresa nas 2 últimas semanas enfrentou dificuldades também com mão de obra, mas isso já está restabelecido.
tem um Honda, né, que roda a cidade para verificar, e também tem um número que é divulgado para todo cidadão solicitar que seja trocado. Tá? Mas se tiver algum que não foi, você pode encaminhar que será substituído. Tá? Isso é um direito, nós temos contrato, não tem necessidade de a gente ficar com lâmpada apagada em tabela. Muito obrigada. Eu vou pedir a comunicação, recentemente foi feita uma divulgação do número, alguém, eu não sei de cor. Não, vou passar. O número para solicitação de troca de lâmpadas. Depois eu passo para você ir lá, você por gentileza informe para a gente. 2254. 1339 2254. 2254. Boa tarde, Marinês. Boa tarde a todo o secretário de obras que está aqui, vereadores, vereadora e a toda a imprensa aqui presente. Eu tenho algumas perguntas aqui, Marinês. Vou começar pelo orçamento participativo. Queria saber como é que está o andamento daquela obra do Gavião, do Córrego do Boa Esperança. Jordana, eu até esqueci na minha apresentação aqui, né, de ressaltar que grande parte das obras apresentadas aqui fizeram parte de obras do orçamento participativo. Na sua região, recentemente, iniciamos, né, uma obra que estava votada no orçamento participativo e que infelizmente não conseguimos concluir ano passado, mas que esse ano já encontra-se em andamento. Ou seja, todas as obras do orçamento participativo, elas estão orçadas dentro do nosso planejamento e, se não iniciadas, elas serão iniciadas. Algumas obras com período chuvoso, elas nos dificultam um pouco o andamento delas, mas é um compromisso, não da Secretaria de Obras, mas do governo Marco Antônio, da continuidade da entrega de todas as obras do orçamento participativo. Você sabe se ela já foi licitada? Como é que está o andamento da questão do Gavião? Porque nem tempo de chuva agora foi uma das prioridades dos moradores do Boa Esperança, porque a chuva ela derruba ali o terreiro da casa dos moradores. Boa tarde, Jordana, tudo bem? Essa obra ela vai ser licitada novamente. A empresa, infelizmente, abandonou a obra e nós estamos preparando uma nova licitação para ela. Tem uma outra também, que é o PSF do São Cristóvão, que também é uma obra do orçamento participativo e ainda não deu início. E como que está o andamento dessa outra obra? Como eu falei anteriormente aqui, as obras que são de outras secretarias, ela é do orçamento da outra secretaria e o planejamento também delas. Na sua grande maioria iniciou e está concluindo essa, Jordana. Uma construção do PSF é a obra. Essa não é do orçamento participativo? Não tem nenhum projeto já elaborado? Aí depende, Jordana, da diretriz da Secretaria de Saúde. Tá, mas vai passar para obras construir, né? Não, sim, a obras ela desenvolve um projeto, ela procede com o processo de licitação e acompanhamento e execução da obra. Desde quando solicitadas pela Secretaria Demandante e também com o seu orçamento. Então, ou seja, a prioridade de cada uma dessas obras, quem define é a Secretaria Ordenadora, que é a Secretaria de Saúde. Assim como eu me comprometi com a Dulce, vou pedir para que vocês anotem também, para que a gente possa, aí, no decorrer da semana, verificar junto à Secretaria de Saúde como que está o planejamento da execução dessa obra. Entendi. E eu passo para você. A outra pergunta minha, é a questão do programa Viver Melhor no Campo, onde foi instalado vários biodigestores, alguns biodigestores que não funcionaram e ficaram de dar um reparo, né? Eu lembro até que a empresa tinha muitos biodigestores no lote alugado ali no Boa Esperança. E para onde que foi esses biodigestores? Quantos biodigestores faltam ser instalados ainda? Como que está esse contrato? Jordana, esse contrato ele encontra-se paralisado. Recentemente nós estamos em um grupo multidisciplinar entre Secretaria de Obras, Secretaria de Meio Ambiente e equipe também da Secretaria de Saúde,
fazendo uma visita em cada uma dessas unidades para verificar funcionalidade, cumprimento da execução do seu projeto, satisfação do cidadão qual recebeu. Nós estamos falando aqui de um projeto audacioso do governo Marco Antônio, ou seja, são quase 1000 fossas a serem instaladas e a serem instaladas. As últimas 200, tendo em vista que o contrato foi paralisado, ela está sob posse da empresa executora. Mas ela não recebeu pelos 200, não? Mas existe um documento dentro do município que resguarda o município em relação à empresa estar com a guarda desses equipamentos. Até porque durante o período da obra paralisada, se ele fica em um local que não é adequado para o seu armazenamento, ele pode vir a ter qualquer tipo de problema. E lá, ao final da obra, ele tem que estar pleno, funcionando. Não só o biodigestor, mas também todas as outras obras adequadas para o funcionamento do mesmo. Entendi. E caso venha a ter problema, o município ele vai estar ali amparado, né, dentro da legislação e amparo jurídico para qualquer decisão que tiver que ser tomada em relação à empresa, para reparar qualquer dano, né, que venha a ocorrer. Mas o nosso objetivo é atingir o objetivo, que é atender o cidadão lá na ponta. Exato, é por isso que minha preocupação de quem está fiscalizando, porque a gente recebe reclamação todos os dias, mas os gestores não estão funcionando. Então eu queria saber, um contrato muito amplo, como você disse. Sim. Eu me lembro muito bem que sobraram muito biodigestor que não foi instalado e a gente não vê eles mais. Eu queria entender melhor onde que eles estão armazenados, mas agora você me falou que está com a empresa, né? É um contrato que não está encerrado, ele ainda tem um valor financeiro a ser medido, encontra-se paralisado e o município, inclusive, está, neste momento, fazendo uma revisão não só de processo, mas também de todas as localidades. Tá? É uma equipe multidisciplinar determinada pelo nosso prefeito para ir em cada uma das obras. Só que são mais de 700, então é uma vistoria complexa que demanda aí um cuidado e um tempo maior também para que a gente não cometa aí nenhum erro, né, de zelo aí com essa aplicação do recurso público. Entendi. Isso antes da retomada, tá? Até para conversar com a empresa e atingir aquilo que a gente espera. Então essas 200 que entrou no contrato de 10 milhões, ela vai ser colocada aí... Eu não sei o nome do documento, sabe? Na casa das pessoas que não foram ainda. Sim, me parou a memória do nome do documento, que é de guarda, mas existe um documento que está de posse da nossa assessoria jurídica, onde respalda o município pelo fato deles terem entregue anteriormente, terem recolhido quando da paralisação do contrato. Ótimo, isso era uma das minhas perguntas. Outra pergunta minha, você está falando a questão dos territórios que estão afetados com a chuva agora, né, que a estrada ruim. A gente vê que nessa primeira chuva o ônibus da Bateia ele já agarrou, já teve dificuldade. Eu passei para a Secretaria de Obra, eu queria saber se foi dada uma manutenção lá, colocar um cascalho lá, para que o ônibus possa circular normal ali, porque tem várias pessoas ali que trabalham na cidade que precisam do ônibus coletivo para estar vindo todos os dias. Queria saber se chegou até a senhora, se foi feita a manutenção. Eu não vi o nome da localidade. Não ouvi o nome. Bateias Capoeirão, que é atendida por esse ônibus. Sim, imediatamente, está aqui a equipe da área rural, né? Logo na sequência, infelizmente é o que eu falei. Tem vários locais aqui que com o período chuvoso ele, né, vai ter problema, mas imediatamente está todo mundo ali à disposição para poder corrigir e dar todo o suporte necessário. E a gente pede, inclusive, compreensão. Em Itabira nós temos 2.700 km de estrada rural. Poucas cidades de Minas Gerais têm contratos tão robustos e zelam tanto pelas estradas como Itabira. Por isso que eu me preocupo, porque é uma estrada principal, é uma estrada que o escolar acessa, então a gente não pode deixar de dar uma manutenção, de dar uma atenção para a comunidade ali do Bateias, do Capoeirão, que o pessoal não ficar ali sem jeito de transitar, por ser um bairro que tem muito morro, né, e tem dificuldade maior ainda. Nós temos um grupo, ele funciona 24 horas, sempre atento a esses problemas. Nós estamos aí com material reservado para esses pontos aí que são mais críticos. E sempre que é preciso, nós vamos estar lá à disposição de todos vocês. Só paciência, às vezes acontece num dia, mas no outro, no máximo, será sanado. Até mesmo que a gente pode impedir o direito de ir e vir aí.
Uma outra dúvida minha, Marinésia, é a questão da extensão elétrica. A gente tem alguns pedidos de extensão elétrica, tanto na região do Capoeirão, que tem moradores lá que não tem luz, tanto na região das Areias, né, que ficou de fazer uma extensão elétrica ali, tanto no Jambreiro. Eu queria saber como é que está o andamento, como é que está dentro desse contrato de extensão elétrica, se já tem um cronograma. Ô, Jordana, como eu disse, são mais de 70 projetos que encontram-se em fase final de aprovação e outros tantos, 60 ou 70, que estão dentro da CEMIG. Eu sei que o projeto do Areia está em fase final, né, de aprovação. O do Capoeirão lá não está ali, eu acho que ele pode falar com mais pertencimento, embora eu já esteja, né, sou recém-chegada em Itabira, mas já estou conhecendo muito, né, Itabira, mas pontualmente esse eu não sei te falar como é que está o andamento, se está na CEMIG ou não, mas se você souber lá, puder informar, se não, eu passo também, me comprometo de te dar mais essa resposta, além da UBS, do PSF. Já foi entregue na CEMIG lá? Boa tarde, vereadores. Não, esse projeto do Capoeirão, que nós temos do Capoeirão, é do poço artesiano, é a edificação do poço artesiano, da região. Nós tivemos poucos dias lá fazendo um novo levantamento para outras áreas que ainda não tem, mas o projeto ainda não deu entrada na CEMIG ainda, do Capoeirão. Esse Capoeirão, uma das áreas que a Vanessa falou, a parte 1 já foi aprovada, agora a parte 2 e 3 ainda se encontram na CEMIG. Tá? Que é um pedido que vocês fizeram esse ano. Aí a parte 1, que foi o pedido do ano passado, acho que o até o vereador Juba, ele já foi aprovado. Que é a que vai ligar o poço. A parte 1. O poço artesiano lá é só a edificação do poço, por enquanto. Tá? Entendi, já tem uma previsão para ele. Vai ser executada esse mês aí. Ótimo. Como eu falei, Jordana, acho que nós ainda temos aí, nesse mandato, mais 3 anos para frente aí, e se Deus quiser, nós vamos deixar a área rural aí bastante iluminada. Com certeza. Que é bem honra, né, dessa gestão. Uma outra rua que está tendo muita preocupação é a Rua Rondônia, lá no Barro Branco. Inclusive eu fiz ofício aqui na Câmara, fiz indicação, também levei até vocês, conversei com vocês, porque essa rua é o seguinte, quando chove, desce cascalho, desce ali a terra vermelha, então ela atrapalha ali todo o trânsito dos moradores da rua principal também. É uma rua que precisa ali de uma pavimentação. Você sabe se já tem alguma previsão, se já tem algum orçamento para poder atender os moradores ali? O que ocorre? Quando você fala em inundação, a gente está falando de um problema um pouco mais complexo do que simplesmente uma obra, né, de pavimentação. Ou seja, nós temos que ter todo um estudo para ali, desenvolver um projeto. Isso trata-se de investimento. Nesse momento, na Secretaria de Obras, para essa reta final do ano, eu não estou com nenhum recurso adicional para investimento. O último que nós tínhamos, nós agraciamos, inclusive, né, a obra está na sua região, que é lá nos Areias, uma obra um pouco mais complexa do que nós esperávamos, inclusive com obra de drenagem. Mas eu vou colocar, já está, né, no nosso planejamento lá, já tem ofício seu. E caso não tenha nenhum projeto desenvolvido, eu também me comprometo a colocar na nossa lista de obra prioritária para desenvolvimento de projeto e planejamento no próximo ano. E agora, no período chuvoso, manutenção e ir lá socorrer os moradores caso a gente tenha um problema maior de enchente. Não, perfeito, Marinésia. Eu fico agradecida. Qualquer outras dúvidas, eu entro em contato com você, também através de ofício. Espero que você me dê um retorno, né, para a gente conseguir conversar melhor. Mas obrigado. Valeu. E eu, assim, aproveitando, eu gostaria de ressaltar aqui que o canal, né, de entrada da solicitação de todas as demandas dos senhores vereadores é a nossa Secretaria de Governo. Então, lá eles definem prioridades, é claro que sempre em conjunto com as secretarias, mas é a porta de entrada. Então, eu gostaria de deixar isso aqui ressaltado, tá, Jordana? Só a última pergunta aqui, eu até falei isso na última reunião, até estive lá também na Secretaria de Obras, questão dos quebra-molas do Boa Esperança, né? Ficou de recapear, já tem uns 3 anos que a gente pede isso,
fazer uma fachada elevada ali em frente ao CMEI. Já tem, os técnicos foram lá, já avaliaram, já viram, já levaram a possibilidade, mas até hoje não liberaram a OS para ser feito. Ô Jordana, aquela obra ali não era nem só a execução de um quebra-mola, era uma obra de maior vulto, que era de recapeamento, contemplava inclusive desapropriações, enfim. E o nosso prefeito, né, deu uma recuada, porque nós estivemos junto ao governo de Minas, não só um, mas 2 ou 3 projetos do governo de Minas de duplicação da via contemplava esse trecho. Então nós recuamos até aguardar aí uma resposta mais conclusiva do governo de Minas para que nós pudéssemos tomar as nossas decisões. Eu não vejo como fator dificultador melhorar a sinalização ali, ela é necessária. Eu só espero um pouco mais de paciência, porque se eu tiver que fazer um quebra-mola, eu pretendo não só fazê-lo, mas também recapear aquele trecho ali, onde ele é mais adensado. Tem muita água empoçando, né, mesmo com obra mais simples. Hoje eu passei lá pela manhã, passei perto da escola, que é uma demanda também mesmo, que seja escola de educação. Já pedi a equipe nossa que fosse lá, fizesse uma limpeza, e a gente tentar melhorar um pouco mais. E fazer pintura na chuva... Mas essa senhora está fazendo confusão. Essa senhora está falando é de duplicação, na BR. Essa 29. Os quebra-mola eu estou falando dentro do bairro. Isso. Que aí a Kelly também me acompanhou. Tem um dos quebra-molas que ele foi feito no passado. Não sei se pela Transita ou, né, pela comunidade, ele de fato está precisando melhorar a sinalização. Eu trato este tipo de obra como apenas uma manutenção necessária e segura, e a Transita ela já foi autorizada a fazer a pintura deste quebra-mola. Os demais quebra-molas aí, de fato, está em estudo dentro da Transita, e eu preciso ver internamente aí como é que está, se é necessário, o porquê e qual o momento nós vamos poder executá-lo. Agora, a pintura desse que você colocou já está autorizada a fazer. Entendi, mas não é pintura, é recapeamento. Não adianta fazer pintura sem fazer manutenção. Vai recapear e pintar. Este quebra-mola porque já é existente. Entendi, tem violência lá na Secretaria de Obras para estar fazendo isso. Então, a gente fica guardando. Essa demanda chegou até mim semana passada. Eu fui entender quais eram as demandas, até peço desculpa de eu ter confundido, né, que são tantas demandas que foram deixadas de outras gestões, e esse já está autorizado. Então tá, obrigada, Marinésia. Alguém tem alguma pergunta? Fazer, Sr. Francisco? Wagner? Ok. Sr. Francisco? Não. Vai lá no microfone, Francisco. Senão não fica gravado. Vai ser rápido, tem mil perguntas. Não, Francisco. Me perguntar, mas infelizmente um dos espaços que a gente queria era no Conselho de Transportes na semana passada, que foi cancelada a reunião, e a gente tirou, a comunidade perdeu uma ótima oportunidade de a gente estar discutindo. Inclusive a dona Geralda Figueiredo esteve aqui, pediu apoio do vereador, pelo menos 3 se comprometeu a entrar para o assunto, é o assunto também que eu vou entrar, mas tinha marcado reunião para quarta-feira, que é sempre na segunda quarta-feira do mês, e foi cancelado sem mais seu ponto. Na verdade não tinha nem sido convocado, de repente cancelou. É lamentável que o Conselho eu considero como uma das melhores ferramentas que a comunidade tem para poder reivindicar e conhecer seus direitos. Tá? Posso falar em relação ao cancelamento da reunião? Pode sim. O cancelamento se deu, inclusive, em respeito à colocação dos senhores aqui nessa casa, nesta data. A partir do momento que ocorreu o anseio da comunidade em ter uma resposta mais efetiva, nós tomamos a decisão de cancelar a reunião, programar uma nova reunião junto, inclusive, à Secretaria de Governo, para que nós possamos recebê-los e aí esclarecer qualquer dúvida aí que a comunidade venha nos trazer. Então, se a gente, naquele momento, mantém uma reunião, nós não tínhamos nenhuma diretriz, nem desta casa, nem do governo, nós íamos sair da reunião talvez sem a resposta que os senhores
mereciam. Então, nos próximos dias aí terá uma nova reunião, vai ser um prazer recebê-los. É claro que nós vamos alinhar junto à Secretaria de Governo, que é quem dá todas as diretrizes políticas, né, e técnicas à nossa equipe, mas nós vamos estar à disposição do Senhor. Não foi um cancelamento aí simplesmente porque nós não podíamos recebê-los, não. Foi para cuidar com zelo para receber vocês melhor. Não, eu não sei se eu estou enganado, mas quem manifestou foi uma senhora, mãe de família, que trouxe 1.100 e tantas assinaturas. Foi Dona Geralda, presidente Dona Geralda Figueiredo, eu presidente da Associação do conheço, Santa é uma líder comunitária antiga na cidade, a gente já conhece o negócio. Eu acho que ninguém mais de fora manifestou, simplesmente somos solidários aos trocadores, como eu sou solidário, e sou solidário também ao motorista, e o questionamento vai ser em cima disso. Bom, então vamos no que interessa. Eu gostaria de saber qual que é o valor da tarifa básica hoje do transporte. Muito obrigado. Eu vou passar, não que eu não saiba responder, mas eu tenho uma equipe técnica aqui que preparou todo o projeto, inclusive a planilha tarifária de responsabilidade. Junto por mais de 25 anos. Conheço, respeito. Bom dia a todos. A tarifa hoje, ela se dá tarifa técnica e tarifa pública. Né? A tarifa técnica hoje, que é aquela que a planilha mostra, são R$ 7,59. A tarifa pública hoje, para quem paga com dinheiro ou com Transcard, são R$ 4,50 e o Vale Transporte são R$ 7,50. Beleza. Uma das coisas que eu quero é o seguinte: quem tem a prerrogativa de permanecer com cobradores na transporte CISM é o próprio Poder Executivo. O que representava em aumento de custo, né? O Francelino falou ali que quando faz o subsídio não é para transporte CISM, mas sim para o usuário que vai usar para ser pago a passagem. Qual a diferença, eu acho que seria diferença na planilha tarifária. Para permanecer os colaboradores, que eu, na minha concepção, acho que é de extrema importância a questão de segurança e sempre está previsto no contrato. Eu estou aqui com um contrato apenas do aditivo, mas na minha mesa ali, na minha cadeira ali, está o contrato de 2005, que saiu em 2008 o contrato, e que prevalece. E ele fala a respeito de usuário, do cobrador também. Então, se por acaso amanhã ou depois não tiver cobrador, não é iniciativa da CISM, que tenha consciência que isso é um ato do Poder Executivo. Né? Então, eu gostaria de saber se essa alteração hoje teve alguns centavos a mais. Ele representa em torno do custo total da planilha tarifária, em torno de 25% a 30% do valor total, mas eu vou passar ao Estevão, ele é responsável, né, pela elaboração dessa planilha e tem os dados mais técnicos para apresentar ao senhor. Com certeza. O cobrador hoje, né, que entra diretamente no fator de utilização do transporte coletivo, ele gira nessa parte aí de líquido, nessa 25, 30%, ele chega até mais quando você compõe a frota total. Por exemplo, você aumenta uma frota de veículo hoje, você tem que ter no mínimo 2,8 funcionários para compor esse veículo, né? E desses 8,8 funcionários inclui essa parte do cobrador, então daria quase 30%. Porém, em operação, que aí eu preciso da equipe de ferista, folga e tal, aí esse número chega a 32% mais ou menos de impacto na tarifa do transporte coletivo. Bom, eu não sei, eu gostaria de pagar esses 32 como cidadão, porque na verdade, hoje, pelo sistema que conta, é a comunidade que paga o subsídio, né? Não é só o usuário. O usuário paga uma parte, o outro é pago pela própria comunidade. Eu sou um que pagaria mais para ver segurança, para permanecer esses 150 ou mais trocadores hoje que prestam serviço para cima. Bom, mas vou fazer aquilo que me interessa. Ô, Francisco, o que acontece? Quando cita a questão da bilhetagem eletrônica, a gente cita a questão do transporte com o cobrador e com o motorista,
hoje, a tecnologia que utilizamos hoje no transporte coletivo, ele veio para suprir esses detalhes, né? Por exemplo, a MTP hoje, todo o transporte hoje que a gente começa a calcular a tarifa, os novos que já vêm, eles já vêm com essa mudança de comportamento do transporte coletivo. A gente pega também diretamente do Ministério dos Transportes, eles já autorizam tanto o transporte intermunicipal quanto o transporte interestadual, todos eles também sem cobrador. Então, quer dizer, já é uma constante. Por que isso? Porque a tecnologia já traz isso para a gente, né? Hoje, eu até tenho uma apresentação ali, pedi o menino para colocar ali, o nosso aplicativo hoje do transporte coletivo e também a nossa bilhetagem eletrônica, ele acaba com aquela questão de eu ter que ir na empresa comprar um cartão para passar na roleta, ele acaba com aquela obrigação de eu passar o dinheiro para o filho utilizar, né? Isso tudo está dentro da nossa nova bilhetagem eletrônica, que começamos a implantar de agosto para cá. Ele já está toda instalada. Quem anda no transporte coletivo consegue observar que lá tem duas bilhetagens, a antiga e a nova, que já está entrando em funcionamento. A partir de um mês que vem, nós vamos deixar em toda João Pinheiro, nos principais pontos da cidade, que pessoas credenciadas da empresa Vita, que são cobradores que deixaram de trabalhar, que vão trabalhar nessa orientação do usuário. Como ele pode comprar a tarifa, pode comprar com ele mesmo, o cartão ele já adquire com ele, não precisa mais de ir na empresa. No terminal rodoviário, nosso terminal rodoviário, tem uma sala que nós preparamos ela para dar suporte ao cidadão. O cidadão pode comprar o cartão lá. O idoso hoje não precisa mais ir lá na empresa Vita para fazer o seu cartão, ele vai fazer isso lá na rodoviária. Então, quer dizer, essa aproximação da empresa com a população diretamente, tudo isso veio com a nova bilhetagem eletrônica. Por exemplo, em 2008, a gente tinha passagem de papel. Hoje, a maioria de quem utiliza o transporte coletivo hoje nem sabe mais o que era aquele papel de utilizar no transporte, porque da geração de 2008 para cá já mudou tanta coisa, né? Isso. E hoje, como sistema, a gente usa o QR Code. Hoje a gente compra em casa, imprime o QR Code ou põe no celular, chegou no ônibus, passou, está atendido. O sistema do motorista liberar a catraca hoje é muito mais simples. Chegou, se está com cartão, passou. Se quiser pagar com dinheiro, porque tem pessoas de outra cidade, ele não é obrigado a ter o cartão, ele vai pagar com dinheiro, ele vai receber com dinheiro. É um número baixo de dinheiro que utiliza dentro do transporte. Quer dizer, a tecnologia proporcionou isso, não só para Itabira, né? Itabira não está inventando a roda, isso é um fato que está acontecendo no Brasil todo, sobre essa questão. Você foi discutido, vamos ficar 2 horas aqui para não chegar uma coisa. Só uma pergunta, quando for... E ainda, reduzindo a circulação de dinheiro dentro dos ônibus, isso também propicia segurança ao usuário. Eu gostaria de complementar. Eu gostaria de complementar assim, quando atende um cadeirante e o cadeirante tiver morar no morro, que aqui é cidadão, setor morrendo, o que a tecnologia faz? O motorista não precisa descer do ônibus, ele simplesmente pode acionar alguma coisa e descer o cadeirante. Quer dizer, são questões que a gente... Um ônibus lotado, do lado da direita, muitas vezes fica ponto cego por conta do motorista. Quer dizer, o trocador não é apenas para fazer troco, né? Mas ele faz centenas de outras funções. Eu acho que é inerente e é importante para a segurança do usuário e a segurança de todos nós que circulamos na via pública. Só para encerrar. Porque se for aqui, eu tenho 2, 3 horas. Tá, só para que todos entendam, a nossa reunião aqui, ela tem uma finalidade e a reunião tem que ter fluidez, né? Então, a gente não pode entrar em discussões que geram necessidade de esclarecimentos que, como se fosse uma reunião de conselho, porque senão perde forma, aí tem um público aqui aguardando para a próxima apresentação de contas também. Então, só pedir o senhor só concluir só. Você, tá bom? Francisco?
eu falo que é uma pena, que o lugar ideal seria essa discussão no conselho, que normalmente a reunião é de 1 hora e toda a vida a gente ficou lá 3 horas e nunca retornou da cadeira. A gente fazia um trabalho comunitário prestando serviço para melhorar a qualidade e mobilidade urbana dentro de Itabira e outras coisas. Aqui, outra coisa é o seguinte, só essa que eu gostaria de perguntar. Daqui na prestação, aqui no parágrafo único, a concedente, por seu livre iniciativa, poderá fornecer veículos para compor a frota a ser operada pela concessionária, sendo essa desoneração da concessionária considerada para fins de cálculo de equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Em outras palavras, quando o Maciel Paiva foi secretário de obras, na primeira reunião, ele colocou o gerente da Transporte Civil em saia justa, porque ele disse que para fazer a nova prorrogação do contrato, o aditamento do contrato para a Transporte Civil, a primeira providência que eles tinham que fazer é colocar os ônibus elétricos. Aí eu te pergunto o seguinte, esse ônibus elétrico foi aprovado? Esse ônibus elétrico vai continuar? Eu estou ali com a Diário de Itabira, que não me deixa mentir, e mostra que foi um fato também, foi constrangedor, e eu estava lá, senti isso na pele, porque se o poder público, ele que tem a prerrogativa de fazer licitação, fazer essa licitação, não tinha que questionar ele. Eu falei, se a prefeitura é que é dona do bastava ele assinar o contrato, eu vou fazer um contrato novo, abrir a nova modalidade de concorrência pública ou licitação e faria. Então a pergunta é o seguinte, a possibilidade de ônibus elétrico em Itabira realmente vai melhorar a mobilidade urbana de Itabira? Porque os outros ônibus também, que eu acho que tem ônibus sucateado aí, que eu acho que não está dentro do contrato mais não, tá? Precisa de verificar isso. É o seguinte, Francisco, nós já fizemos aqui um teste com o ônibus elétrico, com a empresa Marco Polo, esteve na cidade, teve um relatório, teve pontos positivos e pontos negativos. Pontos positivos a gente associamos, os pontos negativos. A Marco Polo, a montadora, está trabalhando com isso em termos de melhoria. Nós estamos preparando também um novo teste, nós estamos aguardando um retorno da Mercedes-Benz, que fará também esse teste aqui, e temos também uma outra empresa, que é de São Paulo, né, que é a Caio, que também está com ônibus elétrico e propôs também em breve nos ofertar datas para fazer esse teste. Por que tem primeiro que fazer os testes? Porque a gente tem que conhecer a nossa logística e a qualidade dos ônibus. O ônibus da Marco Polo que veio aqui, ele tinha 13 metros de comprimento. Hoje a Caio já está com ônibus de 10 metros, que atende melhor a gente aqui na cidade. Então esses testes continuarão e para a gente poder ter um resultado melhor, se vai ser positivo ou não a colocação na cidade. Mas continua os trabalhos para essa finalidade. Passa a palavra agora para o Vágio aqui, para fazer a sua pergunta. Boa tarde, secretário. Boa tarde a todos. Vágio Oliveira. Primeiramente, gostaria de estar agradecendo o pessoal da Transita. Há alguns meses eu estive na Transita e fiz um ofício solicitando um quebra-molas no bairro da Praia, na Cristina Pereira, próximo à escola, e foi atendido, o quebra-molas estava no local. Não sei se foi através especificamente do meu ofício, mas o importante é que o quebra-molas está no local lá e dando mais segurança para os alunos que transitam naquele local. Tá? Parabéns, secretário, pela apresentação, achei muito boa, com bastante detalhes. Eu gostaria de estar perguntando a respeito da Transita também. Até hoje está um estudo lá na avenida, na rua São Paulo, com o bairro Goiás, porque tem aqueles escutâneos, as bombonas, até hoje lá na rua já se fazem anos que está naquele local. O estudo já foi concluído, se foi para poder sinalizar lá a sinalização horizontal, com vertical, que já tem anos. E só para complementar, a secretária mencionou que a Secretaria de Obras, junto com a Secretaria com o SAAI, tem parceria para as obras das cidades aí com relação às ruas. Vou citar duas ruas só. A Avenida Mariana teve uma intervenção lá, porque houve o asfalto estourou por causa de um vazamento, foi corrigido. Agora, mais abaixo, uns 20 metros abaixo, está lá interditado novamente porque houve erosão no local. E também a Rua Candidópolis. Na Rua Candidópolis, se passar lá também, já foram feitos vários equipamentos de recarregamento na Rua Candidópolis
e também vazamento em vários trechos pequenos dentro da rua Candidópolis. Como é que está essa questão com relação ao retrabalho dessas obras aí dentro da cidade de Itabira? Só citei 2 exemplos. Falando sobre a Rua Goiás, ela já foi finalizada. A gente já instalou lá a sinalização vertical. No cruzamento com a Rua São Paulo já foi colocado também a parada obrigatória, feita a pintura horizontal. A Rua São Paulo, a gente fez um teste nela num período somente de mão única, aí após os estudos e depois do comportamento dos motoristas, a gente viu que não havia necessidade de manter na mão única. Então ela retornou com mão dupla, hoje ela funciona com mão dupla e a Rua Goiás já está concluída. Tem algumas sinalizações que, ainda que você mantenha a horizontal, a gente mantém a sinalização, que são as bombonas, para orientar melhor aqueles que não são da região ou são novatos ali. Mas lá já está concluída a definição aquela mesma, tá? Naquele mesmo sentido. Não, elas vão sair em breve lá, mas já está definido e a sinalização horizontal a gente já fez. Já está concluída lá. Em relação ao retrabalho, gostaria de ressaltar que é de responsabilidade do SAI, né, onde ele faz qualquer reparo ou manutenção da rede de água ou esgoto, é responsabilidade do SAI a recomposição. Mas tendo em vista que a não recomposição do tempo hábil, ele traz prejuízo para o nosso sistema, inclusive de transporte, né, e o usuário, o cidadão, né, do dia a dia, a gente tem sim feito a parceria na medida do possível, através da nossa gerência de manutenção de via pública. A gente sabe que os problemas são inúmeros, mas a gente tem feito essa parceria sim. Mas a responsabilidade final do reparo, ela ainda encontra-se sob responsabilidade do SAI. Boa tarde, Marinésia. Meu nome é Jovelino, eu estou como assessor do Leandro e sou presidente da Associação de Jardins Oliveiras. A minha pergunta é sobre aquela quadra de esporte lá na Rua Padre Saezade, ou Avenida Mariana, que tem 2 nomes, né? Porque aquela obra está parada há bastante tempo. Eu ia falar sobre aquele buraco lá da Avenida Mariana também, mas o Márcio já falou. Mas quero deixar bem claro, quase que o SAI tem feito bastante trabalho lá, você entendeu? Claro que tivemos uma semana que já foi aberta, mas também tivemos final de semana. Tivemos aí também final de semana. Só queria falar sobre, se me explicar sobre aquela quadra, Francisco Sena, a gente está sempre conversando lá, porque está parada já há bastante tempo, né? E ainda, eu até estive conversando com o Lago, mas parece que não pergunto com vocês, como é que é? Pode ser, não, pode ser comigo sim. Na realidade, aquela obra é uma obra com parte do recurso do governo de Minas e grande parte com recurso do nosso município. O que ocorre? Quando você aprova um projeto junto ao governo de Minas, e no caso daquela quadra, o município acabou assumindo um montante muito alto de recursos da nossa responsabilidade. E durante a execução daquela obra, alguns problemas técnicos ocorreram, inclusive com mudanças significativas nos projetos de fundação, que ocasionaram aí a paralisação das obras. Nós estamos, nesse momento, junto ao governo de Minas, tentando rever esse projeto, porque eu não consigo dar andamento antes que o governo de Minas reaprove todo o projeto de fundação, para que nós possamos assumir essa obra novamente. E aí o segundo passo é chamar a empresa, verificar a possibilidade da própria empresa retomar, e caso isso não ocorra, o município já está em tratativas para que ele retome a obra e conclua com recurso próprio. Faz muito tempo sim, mas infelizmente os trâmites de recurso estadual, eles às vezes inviabilizam o município de tomadas de decisões mais céleres. Eu acompanho muito de perto, eu fui do governo de Minas, então conheço um pouco desse trâmite lá dentro, fui pessoalmente, e isso de fato está atrasando. Até o deputado que esteve envolvido no repasse do recurso está nesse momento em trâmite junto ao governo para que a gente retome a obra o quanto antes. Obrigado. Olha, eu queria você, Estevam, queria perguntar para você, tudo bem, tenho muito respeito por você, seu trabalho, mas eu queria perguntar para você, depois pode responder depois, que tem mais um secretaria para responder, pode mandar no privado se quiser, mas eu queria saber de você.
essa demanda desses ônibus sucateados, que atrapalham na primeira viagem, vocês recebem essa demanda? Catraca que encaia, vocês recebem essa demanda de imediato, como é que fica? Porque a gente tem gente perdendo serviço, porque o ônibus no primeiro horário já está atrapalhado. Você está tendo manutenção desses veículos? Sim, os veículos têm manutenção, sim, tá? Todos os veículos passam periodicamente, a cada 6 meses eles passam por manutenção técnica e também dos equipamentos. Acontece sim algum equipamento eletrônico, às vezes dá algum problema, mas tem um prazo de substituição, às vezes realmente, se a pessoa tem que sair de casa num determinado horário, ele estragou lá no bairro Fênix, por exemplo, no Bálsamo, no local que é a residência da senhora, realmente, até ele sair um ônibus da garagem e chegar lá, ele vai ter que vir do próximo ônibus, mas todos os ônibus são quebrados, é mandado outro para substituir, né? Infelizmente, às vezes, devido à distância, aí o ônibus demora 20 minutos ou 30 minutos, aí dependendo do horário a pessoa consegue chegar atrasado. Mas todos esses dados são registrados, os nossos fiscais acompanham, perda de viagens por falta de se quebrou, se não tem justificativa lógica, são notificados, e também atraso, tudo isso aí são feitas notificações para eles, tá? Todos esses dados chegam para a gente, só para deixar aqui, até aberto para todos que quiserem. A Transita hoje ela acompanha em tempo real todos os ônibus, né? Da linha que for, a gente sabe onde ele está, se ele está parado, se ele está quebrado e tal. Isso a gente acompanha diretamente da Transita. Isso é aberto ao público, quem quiser ir lá acompanhar com a gente, as portas estão abertas para receber todos vocês quanto a isso. E quando há esse caso, a gente lamenta, mas a gente notifica a empresa por causa dessa falha, tá bom? Nélia, então agradecer aqui a participação de todos na sua prestação de contas, tá bom? Te parabenizar pelas informações claras, concisas, e parabéns a toda a sua equipe também, tá bom? Fique à vontade de fazer as considerações finais. A honra é minha, né, de toda a minha equipe, e agradecer aí o público presente, né, que engrandece a nossa apresentação da prestação de contas, que eu acho que, como eu falei inicialmente, não é só um rito, acho que é um dever nosso de estar sempre zelando pelo recurso público, e eu espero que a gente consiga aí, com a manutenção da cidade, com as novas obras, sempre estar melhorando a qualidade de vida do cidadão itaberano. Então, honrada e muito obrigada a todos, e estamos sempre à disposição. Convido Nélia Cunha, secretária municipal de Assistência Social,